Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de começar mais um encontro com vocês nessa Masterclass que acontece com muita frequência aqui no LinkedIn. A Filhos no Currículo tem promovido essas conversas para a gente falar sobre parentalidades e sobre como essa pauta é relevante e importante para todos nós, que todo mundo ganha quando a gente fala de filhos no currículo. Quando a gente coloca os nossos filhos no currículo, a gente tem muito mais potência e a gente está aqui para desconstruir todos esses vieses que envolvem a chegada de um filho como barreira. Chega de ver filho como barreira, a gente precisa ver eles como potência. Antes de começar essa conversa, quero aqui que vocês já deixem também no comentário quem é que está aí no seu currículo, quem é seu filho, seu enteado, seu neto, quem é a pessoa que fez essa grande transformação na sua vida e que merece estar aqui no currículo. Eu vou começar essa conversa fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos. Meu cabelo estão abaixo do ombro. Eu uso uma blusa amarela e atrás de mim tem um fundo que está distorcido. Bom, para a gente começar a nossa conversa de hoje, o que eu aprendo com os meus filhos no currículo? É impossível eu começar essa conversa sem trazer a Bel e o João para o meu currículo. Eu que venho de uma formação como advogada, pedagoga e especialista em parentalidade, inteligência emocional e tantos outros cursos que me capacitam para estar aqui falando com vocês hoje, eu tenho a minha formação diária com os dois, com a Bel e com o João. Mas eu não enxergava dessa forma. E essa é uma história que eu preciso contar para vocês, porque desde que quando eu comecei a falar sobre os meus filhos, eu venho recebendo muitos e muitos relatos. E vocês podem acompanhar todos esses relatos aí no LinkedIn, nas nossas páginas no Instagram, de quantas e quantas histórias trazem essa conversa. E quantas histórias são, na maioria das vezes, ainda uma história triste com a chegada dos filhos. De mulheres que não tiveram suas acolhidas nas suas gestações, na preparação para a licença, no retorno da licença maternidade, quantas demissões ou quantos pedidos de demissão, a falta de treinamento dessa liderança e tantas histórias que vocês rolarem aí o LinkedIn, com certeza você já se deparou com alguma dessas histórias. E no meu caso não foi diferente. A minha primeira gestação, eu varri tudo para debaixo do tapete, dizendo que nada tinha mudado, como se isso fosse possível. É impossível a gente ter um filho e continuar sendo a mesma pessoa. Seria até burrice da nossa parte, desperdício, a gente se relacionar com um novo ser e continuar sendo a mesma pessoa. E o que aconteceu comigo é que na minha segunda gestação, eu realmente caí, porque eu não conseguia mais mentir que eu era a mesma pessoa. Eu não sustentei mais essa falsa ideia de que eu era a mesma pessoa. Quem aí se sente trabalhando mais na gravidez para não atrapalhar os outros? Quem aí quer voltar de licença maternidade e falar, não aconteceu nada, eu sou a mesma, tá tudo igual. E a gente fica perpetuando essa mentira. A gente muda, a nossa rotina muda, o nosso lugar no mundo muda, a forma como a gente enxerga o mundo muda. E a gente vai falar sobre isso. É a partir dessa mudança que os filhos nos trazem que a gente precisa aceitar esse convite de crescer ao lado deles. Todos os dias você tem a oportunidade, seja diante de um desafio, diante de uma birra, diante de uma questão que o seu filho te traz, de se desenvolver e de se capacitar. E é por isso que eles precisam e merecem estar no nosso currículo. A gente precisa levantar a voz
E é isso que eu estou aqui para te chamar hoje, para junto comigo, fazer voz, fazer movimento, trazer mais gente, mais pessoas, contar mais histórias de como os nossos filhos são potência, que a gente não pode ter vergonha de falar que a gente tem filho, que a gente não deve esconder eles na nossa entrevista de trabalho, que a gente não tem que ter medo de falar que está grávida, a gente não tem que ter medo de sair de licença e o que vai acontecer com o nosso cargo. Ou na nossa volta, como é que vai ser a nossa rotina? A gente vai precisar falar de filhos sim, porque isso todo mundo ganha. Os filhos agregam no currículo de seus pais. E aí você já pode fazer essa pergunta para você. O que eu aprendo com os meus filhos? Essa é uma mentalidade, gente. Quem aí já leu o livro Mindset, da Carol Dweck, e ela fala exatamente sobre isso. Sobre a ideia de um mindset rígido, que é aquela ideia de que a gente já nasceu sabendo, que não tem mais nada para aprender, ou um mindset de crescimento. E aqui eu te convido a entrar nesse mindset. A gente se colocar como aprendiz, a gente se colocar como curioso, com o desejo de aprender todos os dias com eles. E aí vai pensando aí, quais são essas habilidades? Quais são as habilidades profissionais que fazem o seu filho ir para o seu currículo? A gente hoje é um profissional Slack, a gente não tem mais só aquela ideia de colocar slash, a gente colocar barra. Nós não somos só as nossas formações, nós não somos só os cursos que a gente faz, nós somos as experiências que a gente vive, as pessoas com quem a gente se relaciona, nós somos esse ser integral que comunica tudo o que vive em casa. E isso ficou claramente evidente nessa pandemia, porque quando a gente tem que se relacionar com uma criança e quando a gente precisa educar alguém, formar alguém, fazer com que aquela pessoa se desenvolva, é porque a gente começa a ocupar o papel de liderança. Você não precisa ganhar um crachá na sua empresa para você ser líder. Você se torna líder da sua vida a partir do momento em que tem uma outra pessoa que depende de você, que se espelha em você, que tem você como exemplo, que aquilo que você faz fala sempre mais alto do que aquilo que você fala. Então você, na hora que você ocupa esse lugar de pai, de mãe, de cuidador, de você ser uma figura parental para uma criança e adolescente, claro, você é um líder. E essa foi uma das grandes aprendizados que eu venho me capacitando no meu lugar de mãe. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu não nasci mãe. Eu também não tenho a minha formação como mãe. A gente se capacita todos os dias. Eu sou mãe há 6 anos e 11 meses da minha filha. Então eu tenho uma idade, eu estou na primeira infância. Eu sou uma mãe de primeira infância. Então a gente precisa cuidar desse lugar que a gente ocupa como líder e a gente se tornar todos os dias o líder que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem. Quem é esse líder? Como é a sua liderança? Como você exerce ela em casa? A gente decidiu trazer para essa conversa de hoje 3 habilidades que a gente elencou por aqui, que são muitas. Quem já colocou aqui no chat, descreve aí para mim qual habilidade você aprende com seus filhos todos os dias que vai para o currículo. Se você estiver atenta aos seus filhos, você vai perceber que todos os dias você pode ter aí um curso intensivo de soft skills, de habilidades socioemocionais, que são aquelas ranqueadas aqui no LinkedIn que todo mundo precisa ter. Empatia, criatividade, resiliência, gestão de crise, gestão de pessoas, questão financeira, não é? Porque os boletos chegam e chegam pesado. A gente precisa aprender a gerenciar melhor o nosso tempo, ser mais produtiva, mais focada. A gente precisa ser resiliente, flexível, planejadora, porque o planejamento para quem tem criança e adolescente em casa, para quem cuida de alguém, não é o mesmo planejamento que a gente vê aí sendo vendido nos cursos. A gente precisa de um planejamento flexível, um planejamento que seja possível de ser adotado. A gente precisa das outras pessoas, a gente precisa comunicar melhor, a gente precisa liderar. Então eu trouxe essas 3 habilidades para a gente conversar hoje, para a gente poder lembrar, eu não quero mais que ninguém tenha dúvida, porque isso é uma das coisas que chegam. Camila, nunca tinha pensado sobre esse aspecto, que meu filho é potência no meu currículo. Que habilidades que eles me desenvolvem? Nunca parei para pensar nisso. Então, essa
masterclass e essa conversa é para isso. É para você falar, nossa, eu acho que eu aprendi com os meus filhos mais do que eu aprendi numa faculdade inteira, mais do que eu aprendi no meu MBA de negociação, mais do que eu aprendi num curso de desenvolvimento pessoal. E esse é o convite, para a gente poder colocar voz aqui no LinkedIn e no mundo todo, para vocês espalharem que habilidades a gente aprende com os filhos, para os nossos filhos estarem no currículo. E eu estou trazendo isso para vocês, gente, porque vocês sabem dos problemas. Se vocês ainda não sabem quais são os problemas que envolvem essa temática, a gente tem que falar sobre isso. As mulheres saem do mercado de trabalho, a gente tem uma questão de pouco engajamento, a gente tem dificuldades de mulher na liderança, a gente tem um maior número de burnout para profissionais que têm filhos e que não têm esse cuidado. Então, a gente só vai conseguir desconstruir tudo isso se a gente fizer um barulho bem forte e conseguir mais gente falando sobre filhos no currículo. E eu vou contar com você a partir de hoje. Posso? Vamos lá, vamos falar sobre essas 3 habilidades, então? Para começar, a habilidade da liderança. Qual que é a ideia aqui? Liderar. Tem vários cursos sobre liderança. A gente vê aí espalhado vários também conceitos de liderança. E a gente pode buscar esses conceitos em vários lugares e a gente vai se capacitar todos os dias para colocar liderança como um valor no nosso currículo. Eu preciso que a gente ocupe esse papel. Os nossos filhos, eles não esperam da gente pais perfeitos e nem uma liderança inatingível, mas espera uma liderança humana, capaz de todos os dias se colocar com uma escuta atenta, disponível para atender as necessidades básicas, alguém que está preocupado no desenvolvimento dessa criança, porque essa é a nossa função parental. A gente precisa garantir que as nossas crianças se desenvolvam de forma plena, que elas consigam dormir bem, comer bem, que elas estudem, que elas tenham limite, que elas tenham bons hábitos, que elas tenham uma dieta equilibrada. Tudo isso faz parte da nossa função parental. Por quê? Porque liderar é ver o outro desabrochar, é ver o outro crescer, é ver o outro se tornar capaz. É a gente formar um time forte na nossa casa e a gente, enquanto líder, está naquele lugar de sair do lugar de criança e entrar no lugar de adulto. No lugar de adulto que promove tudo isso. Então, para a gente liderar, vai ser muito importante a gente ocupar esse cargo. E aí, agora eu te dou esse cargo de liderança. Você, a partir de hoje, pegue aí o seu crachá, coloque no seu pescoço e a partir de agora, quando nasce um filho, quando o seu filho te olha, você é um líder. E eu quero que você vista esse crachá de liderança agora e olhe para ele desse lugar. O que meu filho precisa de mim? Como eu posso me tornar um líder melhor? Como eu posso ser um melhor exemplo? Como eu posso me capacitar mais, me desenvolver mais, ser uma melhor pessoa? É isso que os nossos filhos estão esperando da gente. A nossa vontade diária de crescer. E não a meta da perfeição, mas a meta de uma evolução constante e contínua. É isso que a gente precisa, subir esse degrauzinho todo dia. E vamos junto, caminhando aí com eles e crescendo junto com eles. Para a gente entender isso, é necessário a gente sair do lugar da intuição. Quem aí caiu nessa idealização de que bastava você se tornar mãe, bastava você se tornar pai e que automaticamente tudo você saberia. Então, tudo você sabe sobre esse assunto. Eu acho que eu estava nesse mundo de idealização fora da realidade. Eu achava que o meu desejo de ser mãe já me capacitava e que era suficiente para eu ser uma boa mãe, porque afinal de contas eu queria muito ser mãe. Então, era intuitivo para mim. E não é bem assim, não é? Quem aí já cuspiu para o alto e caiu bem no meio da testa? Quem aí já falou que nunca faria alguma coisa e fez? Pois é, porque a gente não tem um manual, cada criança exige de nós uma escuta atenta, um olhar para as necessidades, exige que a gente tenha disponibilidade e honestidade emocional com eles, exige que a gente seja presente, e presente não é a quantidade de tempo que a gente tem disponível, mas é a nossa presença física, emocional com eles. Exige da gente tantas coisas, exige da gente que a gente se capacite. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa ser tanta coisa para os nossos filhos e a gente precisa também alinhar quais são as expectativas do que a gente pode ser hoje. Quem você consegue ser hoje? O que você consegue colocar hoje aí
dentro da sua casa. Porque a gente precisa também ser um líder que assuma os erros, que reconhece que falha, porque também nos erros tem a oportunidade da gente ensinar para os nossos filhos a nossa vulnerabilidade, a nossa honestidade. Então, quem você consegue ser hoje? Qual é o líder possível para você mostrar para os seus filhos? Para você também pedir desculpa, para você também ir em frente. E aqui eu te faço esse convite. É para você escrever agora no papel o que é ser um bom líder para você. Quais são os pré-requisitos que, na sua visão de liderança, é importante você desenvolver? O que te falta? O que você precisa para ser esse bom líder? Eu preciso me escutar mais, eu preciso pausar mais, eu preciso desenvolver uma habilidade que eu ainda não tenho. Você precisa ir triando também e olhando qual é o seu plano de ação enquanto liderança, para a gente assumir essa liderança. É muito importante você não esquecer de você nessa conta, porque você não tem todas as competências hoje, mas você está nesse caminhar para se desenvolver. Então, 4 ações que eu quero trazer para vocês desenvolverem essa liderança em casa. Vamos lá, o papel de um bom líder. Chama toda a sua equipe para uma reunião, senta todo mundo numa mesa, vamos motivar as crianças a serem úteis, a serem pertencentes, a participarem das tarefas da casa, a participarem das tarefas de todos juntos, como a nossa equipe se ajuda, como a gente colabora uns com os outros, como a gente escuta uns e os outros. Como é que a gente vai olhar para os nossos filhos e entender que cada um tem uma competência e é um ser completamente diferente do outro? Então, o João e a Bel, um exige de mim coisas completamente diferentes. Então, como é que eu vou estar atenta a ver o que a minha filha tem de competência? Me conta, você sabe quem é seu filho que está aí na sua frente? Quais são as competências, as características? Quais são os que eles precisam fazer para se desenvolver? Para daí a gente, então, promover um ambiente de desenvolvimento. A nossa casa precisa ser uma boa empresa para os nossos filhos. Assim como a gente quer trabalhar numa boa empresa, uma empresa que tem um ambiente que se fortaleça, uma equipe, uma liderança treinada, a nossa casa também precisa ser esse bom ambiente. Um ambiente que a gente promova jogos, que a gente promova diálogos, que a gente promova treinamentos. A gente precisa ocupar esse lugar de liderança e criar esse ambiente na nossa casa. Assim como nós também precisamos reconhecer esse papel, como eu falei para vocês, e cuidar do nosso próprio desenvolvimento. Todo dia é dia para a gente se capacitar. E eu estou aqui para ajudar vocês nessa jornada. É isso que a Filhos no Currículo quer. Criar esse ambiente nas empresas, ajudar as pessoas e trazer toda essa fortalecimento para a gente cuidar e criar e construir uma cultura de bem-estar parental, onde todo mundo ganha. Então, para a gente continuar, vai me dizendo se faz sentido aqui o que eu estou dizendo para vocês, porque eu tenho uma segunda habilidade, que essa para mim é uma das coisas que eu venho me capacitando com suor, porque não é fácil para mim a questão da gestão, do planejamento e do tempo, e eu imagino que para vocês aí também, muitos de nós, sente essa demanda. É mais um prato que vem para girar, um prato pesado, com muitas funções, é um cargo com muitas tarefas, só que o nosso tempo continua sendo o mesmo. Então, uma das habilidades mais importantes para nós, enquanto figura parental, é o planejamento. É a gente olhar para a nossa semana e cuidar dela antecipadamente, entendendo o planejamento não como algo rígido, mas como um norte, como algo que a gente constrói para colocar esse pratinho para girar. Então, quando a gente pensa na nossa semana, a gente vai precisar tudo o que você pode fazer e tudo o que você pode fazer hoje. Como é que a gente vai dividir o nosso tempo de uma forma mais inteligente, mais eficiente, mais gentil, né? E mais possível dentro da nossa realidade. Cada um de nós tem que assumir a própria vida, tomar a vida pela mão e tomar o tempo pela mão. Né? Então, eu falo assim, vem aqui, deixa eu olhar quanto tempo eu tenho e como eu cuido do meu tempo. Como é que eu organizo a minha vida, a minha semana, o meu dia, o meu mês, enfim. É muito importante, porque se a gente acha que o tempo é uma medida escassa e que é aquilo que todo mundo tem igual, que são as 24 horas, se a gente achar que alguém vai decidir o que vai acontecer com o nosso tempo,
a gente não é dona de nada, né? Então, a gente precisa assumir essa gestão do tempo. E eu acho que muitos de nós se tornam melhores gestores do tempo ou enxergam o tempo com uma outra ótica, porque na maternidade tem aquela frase famosa que os dias são longos e os anos são curtos. E é bem essa sensação. Às vezes a gente também tem, nossa, mas como isso passou voando e ao mesmo tempo aquele dia que termina. Então a gente vai precisar ser intencional. Tudo o que a gente fizer a partir de hoje, a gente precisa pensar por que é que eu estou fazendo isso. Isso é importante agora? Qual é a minha prioridade? O que eu não posso deixar cair hoje? Quais são as minhas entregas? Qual é a minha vontade? Qual é o meu trabalho hoje? A gente vai ter que olhar com intencionalidade para as nossas ações. E eu preciso que a gente pense sobre isso a partir de uma ótica que eu acho muito potente. Quando você for começar o seu planejamento daí, pega essa habilidade e olha como eu gostaria de me sentir no final do dia. Muitas vezes a gente tem olhado para o burnout, para a sobrecarga, para a exaustão, que não é brincadeira, é algo muito grave, muito sério, que todas as organizações e pessoas têm sentido, essa sobrecarga que a gente tem vivido e quanto que nós estamos adoecidos, como está puxado os nossos dias. Então a gente precisa começar a pensar o que me leva a sentir bem, como que eu gostaria de sentir no final do dia. Então, hoje é um dia, tá aqui, estamos na terça-feira, o que você vai viver hoje, como você gostaria de terminar o seu dia? Mais leve, mais feliz, mais segura, mais confiante, com alguma entrega importante tendo feita, mais realizada, mais bem-sucedida, mais calma, com menos isso ou menos aquilo, o que você gostaria de sentir? A partir desse sentimento, vai ser muito legal você buscar ações que te levam a sentir assim, né? E aí sim você faz um planejamento. Bom, hoje eu gostaria de me sentir mais feliz, mais calma, mais leve, mais realizada. E o que me leva a sentir assim? Quais ações eu preciso fazer para eu me sentir assim? Senão você não vai se sentir assim. É tão simples quanto, gente. Como eu quero me sentir e o que eu faço para buscar esse sentido na minha vida. Então, façam esse planejamento a partir dessas ferramentas que vocês já usam e as ferramentas que vocês podem começar a usar. Se vocês não conhecem algumas das ferramentas, eu vou trazer algumas aqui para ilustrar o que eu estou falando, que é essa ideia do planejar mais gentil e mais consciente também com a nossa realidade. Eu trouxe algumas aqui para vocês, mas também dividam aqui no chat quais são as que vocês usam, quais ferramentas vocês passaram a usar depois que se tornaram pais, mães e figuras parentais. Então, aqui a ideia de blocos de tempo, né? Então, a gente dividir o tempo e lembrar do tempo para nós, lembrar desse tempo para mim, porque é muito importante você preservar a sua agenda e a ideia de você blocar a sua agenda a semana inteira. Então, começa a sua semana com a sua agenda já fechada. É muito curioso falar isso, mas a ideia é que quando você deixa buracos vazios, esses buracos somem durante a semana e você não colocou um tempo para nada, porque naquele período que você fica vazio a sua agenda, você fica tentando pensar o que eu faço agora ou cai no celular. Vai com uma olhada aí no seu celular, se você está com ele na sua mão, para um pouquinho e dá uma olhadinha nas suas configurações e dá uma olhada quanto tempo tem aí de uso de redes sociais. Talvez você se choque com essa informação, mas ela é importante para você ver o seu tempo escorrendo pelas mãos. Então, olha para a sua agenda, bloca os seus tempos, organiza o tempo para já definir quais são as tarefas que você vai organizar no dia e na semana, né? Estabelecendo, por exemplo, a matriz de Eisenhower, que é aquela ideia de o que é importante e urgente nessa matriz que eu vou fazer agora, o que eu delego, o que eu elimino e o que eu programo, né? E agendo para o próximo dia. Então, terminou a reunião, já vamos deixar a agenda da próxima tarefa. Quais são as próximas tarefas? E aí vai ser muito importante nesse bloco de agendas planejar o tempo de planejar. Então você precisa deixar um tempo na sua agenda de quando eu vou planejar de novo e quando eu vou revisar essas tarefas que eu fiz. E a gente vai precisar, eu vou trazer no próximo slide, mas aqui a gente coletar tarefas o tempo todo. Caderno e caneta na mão, aí do lado, e a gente vai. Coleta e depois transforma essas tarefas em compromissos. E aí você fecha essa semana inteira para diminuir essa transição entre uma tarefa e outra, porque tem um termo, não sei se vocês conhecem, que é a fadiga de decisão. Ou seja,
você toma tantas decisões por dia que a gente tem uma cota de decisões para serem tomadas no dia. Chega no final do dia, você está tão cansada que você não consegue mais tomar decisão, nem para pensar qual tarefa fazer agora. Isso é uma loucura, mas é real. Então, sabe quando você fala assim, eu não sei o que eu quero comer, eu não consigo escolher nada, não sei que roupa usar, é porque você está exausta de tomar decisões. Então, quando você faz esse planejamento e já decide antes, você elimina aí essa quantidade de tarefas de decisão. E aí é uma brincadeira que é muito interessante, com as crianças também, faça agora tarefas que durem 2 minutos. Então, por exemplo, arrumação da casa, né? Brincou, guardou, aquelas regras básicas. Sujou, lavou. Por quê? Porque se você for fazendo isso na medida que as coisas acontecem, não fica aquela pilha e aquela sala lotada de brinquedo. E óbvio, aceitem o erro, né, gente? Porque aqui a gente falou sobre liderança vulnerável, liderança imperfeita, liderança humana. Então, vai ter erro e vai ter falha, tá bom? E a priorização, que é muito importante. Para você fazer toda semana uma revisão, vai precisar olhar para sua agenda e falar, nossa, eu sou uma pessoa que às vezes eu pego e falo, quero fazer tudo. Aí eu coloco tudo na minha agenda, faço bonitinho a primeira etapa, só que eu não cumpro metade da minha agenda. E aí eu fico muito frustrada. Quem mais se sente assim quando fala de planejamento e se frustra na hora que vê que não deu conta de fazer tudo? Porque o erro está no tudo. O erro está no planejamento. E é por isso que a revisão é tão importante. Porque você vai olhar para ela e falar, cara, eu errei no planejamento. Eu pus coisa demais. Eu deixei menos tempo para uma coisa que durou mais tempo. E a gente vai precisar entender que isso é orgânico. E isso vai sendo feito ao longo do dia. Então, o que eu escolho fazer? O que eu fiz? Quais são os ajustes? O que faltou? E aí vem essa pergunta do mindset criativo de crescimento da Carol Dweck. O que eu celebro e o que eu aprendi com esse planejamento dessa semana? Sempre com esse olhar, gente, o que eu aprendo todos os dias? O que eu aprendo com os meus filhos no currículo? Essa é a pergunta. O que eu aprendi hoje? O que eu aprendo com meus filhos no currículo? E o que eu sou capaz de celebrar para colocar eles no meu currículo e para a gente seguir fortes? Para a gente poder ir para a nossa terceira e última habilidade de hoje, que eu trouxe aqui para vocês, que é o de comunicar. Nada disso adianta a gente saber liderar, a gente saber planejar, se a gente não souber comunicar. A nossa habilidade de comunicação, sabe aquela sensação? Eu falo e os meus filhos não me escutam. Eu não consigo me comunicar numa reunião, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo delegar, eu não consigo estabelecer uma conexão com as pessoas. Está na nossa habilidade de comunicação. Quem aí percebe que melhorou a habilidade de comunicação depois que tem filhos no currículo? Eu tenho certeza que a minha tem melhorado, com muitos ajustes e com muito suor e ainda com muito trabalho pela frente, mas eu vou dividir aqui com vocês. Uma das ferramentas principais é que a gente não usa os nossos sentimentos a nosso favor. A gente não usa os sentimentos como guias, como algo para nos ajudar. Muitas vezes a gente vai para uma reunião, ou a gente fala com os nossos filhos, ou a gente fala com parceiros, parceiras, e a gente fala assim, tô bem. Como você tá? Tô bem. Só que entre o eu estou e o bem, tem milhares de emoções aí. E a gente precisa aprender a comunicá-las de forma a nosso favor, ao nosso crescimento. Falar sobre como a gente está se sentindo, fazer os nossos pedidos de forma assertiva, para a gente poder crescer, para a gente poder ser atendido também nas nossas demandas. Aqui vem um exemplo que eu acho muito legal. Às vezes a gente se coloca como inimigos dos nossos filhos, inimigos dos nossos gestores, inimigos da nossa equipe, dos nossos parceiros. É como se a gente ficasse num versus, eu contra você. Quanto que a gente pode usar a comunicação para colocar essa pessoa, seja o nosso filho, nosso parceiro, nossa equipe, nosso time, do nosso lado. Somos nós contra um problema. Muda tudo. Então você conta com a colaboração e com a confiança. Você conta com aquela pessoa para ajudar a resolver um problema. E é isso que eu quero pedir para vocês. Eu estou contando com vocês para comunicarem quais são as habilidades que vocês adquirem com os filhos no currículo para a gente resolver esse problema. A gente tem um problema
e eu quero contar com você, para junto comigo, contar para todo mundo que você tem filho no currículo e que o seu filho te traz novas habilidades. Esse é o meu pedido e o meu convite para a gente encarar esse problema aí de frente e sair espalhando para todo mundo. E essa mudança, ela é sutil, mas ela faz muita diferença. Quando você tem uma questão com seus filhos, mas se você não disputa o poder com eles, porque você não tem que disputar, você é a líder, você não precisa disputar, você é o líder que está encarando a situação, mas você convoca a tua equipe para encarar o problema. Então, a gente tem um problema de briga, a gente tem um problema de birra, a gente tem um problema de brinquedos, a gente tem um problema de horário, a gente tem um problema de tarefas. É o problema versus nós dois. Como eu te ajudo, como você me ajuda, como a gente vai encarar esse desafio juntos. Faz sentido para vocês? Porque uma parte importante da nossa comunicação é a gente também saber separar que a opinião dos outros não é nossa. Então, o que os outros falam sobre a gente ou não diz respeito a nós, diz respeito a eles mesmos. E dizer não, gente, é também dizer sim para os nossos valores, para o que é imprescindível na nossa agenda. Então, a gente precisa aprender a dizer não. Hoje eu não consigo. Pode ser às 10 horas. Agora eu não dá. A gente precisa falar não. Não, obrigado. Não, eu não consigo. Sem tantas justificativas, mas de forma gentil, para a gente simplesmente falar os nossos sims. Se você faz o seu planejamento, se você é uma boa líder, você também precisa olhar para o não como um valor, que é dizer o seu sim. E aí, óbvio que a gente precisa dizer o que é óbvio, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E nem toda, a gente gosta muito dessa frase de que nós não estamos todos no mesmo barco quando o assunto é parentalidade, porque cada família, cada casa, cada história é única e tem os seus desafios próprios. Então, se você guardar para você, você não tem como achar que alguém vai conseguir desvendar o que você está precisando, né? Então, o óbvio é sempre precisar ser dito. Então, diga, confie nas pessoas para isso, para que você, então, coloque os seus filhos no currículo. E eu digo que é óbvio que a gente aprende com eles, eu digo que é óbvio que eu preciso que você entre nessa campanha comigo, é óbvio que você precisa pensar aí o que você aprende todos os dias que vai para o seu currículo. E para te convidar a fazer parte dessa campanha, a gente fez essa pergunta em muitos lugares. O ano passado, a gente já esteve aqui no LinkedIn, mais de 40 mil interações e histórias incríveis, trazendo os seus filhos no currículo. E a gente volta com essa iniciativa porque a gente acredita que é assim que a gente vai transformar o mercado, é assim que a gente vai conscientizar, sensibilizar, humanizar as pessoas e fazer filho ser potência e não barreira. É assim que a gente acredita, com a sua ajuda e com a ajuda de todo mundo que está aqui, você desafiando outras pessoas a falarem sobre as suas habilidades, a falarem sobre os seus filhos, é que a gente vai desconstruir essa ideia que já é muito antiga de que filho é barreira. Está ultrapassada essa ideia de que filho é problema. A gente precisa se fortalecer nessa ideia de que filho é potência. Então, eu vou te convidar a partir de agora a entrar para essa campanha junto comigo. O que você aprende com seu filho está agora na sua vez de me responder essa pergunta. E eu vou te desafiar da seguinte forma. Eu fiz um post no LinkedIn e eu tenho desafiado algumas pessoas e agora é a sua hora de fazer esse post também. Pega a sua habilidade, o que você aprendeu, entra no nosso site, que a gente vai olhar para isso e declare isso, e incentive outras pessoas a fazerem o mesmo. A gente vai compartilhar essas histórias, são incríveis, usa a hashtag Meu Filho no Currículo, marca a gente no @filhos no currículo, para a gente poder compartilhar cada vez mais e fazer um barulho incrível. Não deixa de participar e também inclua outras pessoas. Esse é o meu pedido, essa é a nossa proposta para a gente transformar esse mercado com o maior número de pessoas que a gente puder alcançar. Eu vou deixar para vocês darem uma olhada, o nosso site tem várias artes que você pode colocar com o que você aprende com o seu enteado, com o seu filho, com a sua filha, com a sua neta, neto, com todas as pessoas com quem você se relaciona. Se você apoia esse movimento e essa campanha, vem com a gente também, porque a gente precisa de todo mundo, porque esse é um assunto de todo mundo. Não tem quem perca quando a gente fala sobre isso, e a gente está querendo fazer esse movimento acontecer. E eu vou te deixar aqui uma pergunta, se eu posso contar com você. A partir de agora, eu conto com você
para entrar comigo nessa campanha e colocar o seu filho no currículo. Eu vou parar aqui a transmissão para a gente dar uma olhada como está o nosso site. Você vai lá agora, www.filhosnocurriculo.com.br, e você consegue ter acesso a tudo isso. Faça parte dessa campanha com a gente. Tem aqui um pouquinho mais, eu vou contando para vocês como colocar seu filho no currículo, o que você aprendeu. Me marque, que eu vou amar ler a sua história e dar voz para ela, para a gente poder transformar o mercado de trabalho, conscientizar as empresas, treinar a liderança, fazer esse movimento acontecer de forma muito potente. E eu deixo aqui o nosso convite e o meu muito obrigada para quem ficou até agora. Aqui tem o link mais fácil para vocês chegarem lá no nosso site. Já faz agora o download da sua arte e já faz o seu post no LinkedIn e me marca, que eu estou esperando para eu ler a sua história. Posso contar com você? Então, gente, até a próxima, até o nosso próximo encontro, que eu te espero. Deixa aqui nos comentários também como tem sido essa experiência de criar, cuidar de um filho. E vamos colocar nossos filhos no currículo, hein?